corte reto mata adentro. De um lado, o Rio Madeira, do outro, o Purus. São 877 quilômetros de caminho no meio da floresta. Ainda no governo militar, a BR-319 foi aberta com um único propósito: por terra, integrar a Amazônia ao Brasil e ao mundo. Entenda a dimensão da 319. De Manaus, a estrada dá acesso a pelo menos 5 dos 10 municípios que abrange dentro do Amazonas e então leva a Porto Velho, em Rondônia. De lá podemos ir para outros pontos do Brasil e ter acesso à rodovia interoceânica, uma estrada binacional que liga o noroeste brasileiro ao litoral sul do Peru, por meio da 317, no Acre. Uma ligação direta com o Oceano Pacífico. No livro de 1970, o registro. A BR-319 nasce no território de Rondônia, em Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, mas tem início e fim nos dois estados. O Amazonas a alguns quilômetros do restante do Brasil e essa ligação por terra é pela BR-319. Aqui onde nós estamos, ainda em Manaus, é onde começa a estrada e também a nossa viagem. Então, gente, são 5h30 da manhã, a equipe já preparou tudo aqui, os carros estão preparados, os equipamentos, o nosso cinegrafista Alexandre Pereira, o nosso auxiliar Paulo Frazão, ali o sargento Danilo Ramon e também o sargento S. Ferreira, o pessoal do Exército que está dando apoio para a gente nessa aventura, nessa viagem pela BR-319. E agora, então, a gente vai seguir. Vamos lá. Começamos, então, a entender um pouco as dificuldades de quem depende da estrada. E olha que para quem mora pela 319, agora ela está boa, porque o parâmetro aqui é esse, o período das chuvas na Amazônia. O sol, os buracos não deixam a viagem fluir. Para você entender melhor, encontramos asfalto contínuo até o quilômetro 200. Depois tem um trecho conhecido como Meião, que tem 400 quilômetros de extensão e que nunca foi mexido desde o fim do tráfego. Trafegabilidade mais ou menos tranquila de novo, só depois do quilômetro 655, próximo ao município de Humaitá, até Porto Velho. Esses problemas começaram ainda no final da década de 80. Quem acompanhou todo o processo garante que as más condições da estrada não foram causadas pelo tempo e tem medo de revelar o rosto sob ameaça de represálias. Eles soltaram a bomba aí na beira do rio. Dinamitaram. Aí eles saíram soltando bomba ao longo da BR todinha. Tava sem buraco. Sem buraco. E eu, quando vi eles rasgando, eu falei... O motorista parou, eu perguntei dele assim: moço, por que você está destruindo? Ele disse: nós estamos fazendo um trabalho nós estamos aqui fazendo o que a gente foi mandado. Esta moradora tem quase 40 anos na estrada e se emociona toda vez que lembra tudo que viveu com o que ela chama de destruição da BR. A gente até se emociona porque destruíram de propósito. Tá? Com muitas famílias que saíram. Os postos de gasolina, os hotéis, as pousadas. Destruíram a estrada e a vida de muita gente. Acabou. Ao longo da estrada, uma personagem importante da história com outra declaração sem receios. Vi, mano. Vi a estrada boa. E vi tirando. Foi mesmo? Vi tirando. Eu vi o cara chegando, metendo o tatu aqui na frente dessa casa aqui. O asfalto estava bom? Tava. Tudo bom, minha irmã, não era, comadre? Tudo bom, tudo. Foi assassinada. E bem assassinada. Mas quem assassinou ela, aquele ali resolve. O que ela relata parece bem com o cenário que encontramos em vários pontos da BR. Uma divisão entre asfalto e barro constante. Já são mais de 40 anos e muitos trechos estão assim, intactos. Aqui a gente consegue ver a espessura do que foi a pista. Bem pesado. Agora, só os pedaços.
O solo argiloso teve na época a base em cimento. No chão, marcas que parecem da lâmina das máquinas. A mesma história é contada por muitos moradores da estrada, vizinhos de pelo menos 50 quilômetros de distância e que não se conhecem. Eles dizem que o motivo para a destruição seria a concorrência com o transporte de balsa e navios, que hoje é um dos meios de entrada e saída de cargas no estado. Segundo os moradores, na época, em meados de 80, quem trabalhava na estrada era a empresa Queiroz Galvão. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes não tem estudos sobre o que seria uma destruição criminosa. Existem moradores lá do entorno da 319 que colocam essa situação, mas que o DENIT tenha assim, uma comprovação técnica que isso existiu, realmente nós não temos. Não, né? Não. Mas no seu conhecimento, tecnicamente, seria possível fazer isso? Seria possível. Para seguir viagem, água de novo. A BR-319 é cortada por muitos riachos e muitos rios. São mais de 120 pontes ao longo da estrada. E onde elas não existem, a travessia é feita de balsa. A primeira é de Manaus para a Boca do Careiro da Várzea. E a outra é aqui, na comunidade do Igapoaçu. No Igapoaçu, a pista de pouso está deteriorada e traz saudade para moradores como Dona Mocinha, proprietária da pequena pousada-restaurante onde almoçamos. Ela não esconde a tristeza. Os benefícios que a gente tinha, estrada boa, tinha acesso para ir e vir, que hoje para nós é uma humilhação. Até hoje é uma humilhação, né? A gente não tem transporte, a gente não tem um posto de saúde, eu sinto, isolada. Já com a BR é difícil, porque não funciona, né? Facilita se você não tiver a BR. Eles são atendidos por apenas um telefone público aqui, então é apenas um orelhão para que eles possam se comunicar com as famílias que ficam em Porto Velho, em Manaus, em Humaitá, em outros locais. Vidas que se escondem na floresta. A pequena pousada ajuda na sobrevivência da única família pelos próximos 100 quilômetros. Vi que a gente veio, a estrada era um tapete, nós veio no ônibus Cascavel de lá de Curitiba para cá. A senhora acredita ainda nessa estrada? Que vai sair ou não? Bom, se tem governo, não vai sair. Encarar a viagem noturna nos fez pensar como vivem as pessoas num lugar isolado e em condições precárias de acesso. Desvios frequentes na estrada. A noite pareceu perigosa. Se trafegar em alguns pontos da BR-319 durante o dia já é complicado, imagina à noite. Primeiro que aqui só está iluminado desse jeito por conta dos faróis do carro e também por causa da luz da nossa câmera. Mas se tudo for desligado, olha só como fica. E quando a gente tem um pouquinho de iluminação, a gente consegue ver, ó, as condições da estrada. Aqui um dia já foi uma pista. Este é o tão falado trecho do meio, isolado a uma imensidão de verde água. Companhia apenas das borboletas, que faziam o caminho contrário, só que sem enfrentar os buracos. E quantos! As partes de barro, nossa, tem muito buraco. A gente fica desse jeito, chacoalhando dentro do carro, tem que estar de cinto o tempo todo. E esse trecho, inclusive, é conhecido aqui pelas pessoas que trafegam, ainda assim com a estrada desse jeito, pelo trecho dos 10. Porque aqui realmente não dá para ultrapassar dos 10 ou 20 quilômetros e tem que seguir a viagem nesse ritmo. Pontes precárias. Quando não há desvios, o jeito é encarar a travessia. Aqui já dá, sargento? Dá. Tá ok, então. Já pode ir? Pode ir. O trecho que nunca sofreu alterações para a reconstrução só teve a intervenção da Embratel, a empresa brasileira de telecomunicações. Nesse trecho, nós fazemos recuperação de pontes, nós fazemos eliminação de atoleiros e combate a focos de queimada. Isso para garantir as condições para que os nossos técnicos
possam trabalhar na manutenção preventiva e corretiva na região. Entre os buracos no barro seco, estirões de asfalto. Este asfalto aqui, por exemplo, ainda é o original e só agora, depois de tantos anos, começou a apresentar os desgastes do tempo. Aqui vimos a ponta de acesso que está sendo trabalhada para Manicoré, município do Amazonas. Também não pode ser asfaltada, porque está dentro de uma área de floresta preservada. O Amazonas tem o maior patrimônio florestal conservado do Brasil, distribuídos em mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Estudos ambientais dizem que o cenário de degradação e desmatamento aqui está associado ao acesso de estradas. Por isso, uma das regiões que mais sofrem pressão no país é a da BR-319. A socioeconomia não justifica a existência da estrada para o cientista Philip Fernside. Ele vive e estuda a Amazônia há 40 anos. Pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o americano estuda a área da 319 desde 2006. A estrada realmente não deve existir. Se for existir, esse tem enormes impactos. Temos uma simulação do desmatamento lá e também outro em Roraima, porque ligando Manaus com o arco de desmatamento, vem os atores, desmatadores. Em 10 anos, mais de 80 milhões de reais já foram gastos com estudos ambientais para a possibilidade da obra. O primeiro foi feito em 2005 pela Universidade Federal do Amazonas, o EIA-RIMA, que analisa impactos. Para o IBAMA, não foi suficiente. E então, um consórcio de empresas foi contratado pelo DENIT para outro estudo, que também teve que ser parado no fim do ano passado, porque o IBAMA apresentou novas referências que exigiriam novos investimentos. E então o Tribunal de Contas da União questionou. Mas o que será realmente necessário para a liberação da obra? Basicamente, o IBAMA está esperando que o estudo venha a ser produzido, venha a ser entregue, encaminhado, protocolado no Instituto, para que a gente possa dar início à análise. Não tem outra medida que a gente possa adotar nesse momento. E novas barreiras surgem sempre. A FUNAI também questionou a existência de povos indígenas na área. Nós estamos em tratativa junto ao IBAMA e junto à FUNAI, Estão acontecendo inúmeras reuniões lá na nossa sede, no DENIT Brasília, para que essa questão seja resolvida o quanto antes, que a gente retome esse contrato o quanto antes e que a gente consiga realmente concluir a elaboração desses estudos complementares para submeter novamente à análise do IBAMA. Desde o fim do ano passado, o trecho do meio pode ter manutenção. Retirada de atoleiros, instalação de novos bueiros e a reconstrução de pontes de madeira. Trabalho que só dura no período de sol. Todo ano nós vamos ter que investir recursos aqui para que a boa trafegabilidade seja mantida. Não seria mais fácil investir de uma vez no asfalto? Seria bem mais fácil, Só que infelizmente no momento nós ainda não temos a licença ambiental para executar as obras de pavimentação. Por causa da preocupação com a degradação e o desmatamento, foi necessário criar unidades de conservação na BR-319. Ao todo, são 28, 11 federais, 9 estaduais do Amazonas e 8 do estado de Rondônia. O projeto foi concluído ano passado. Terezinha Frache esteve no primeiro estudo e no plano de gestão das unidades. Um reordenamento de 11 milhões de hectares. A ambientalista é a favor da estrutura para a vida na estrada. Há possibilidade de maiores impactos, mas nós temos que pensar como construir, como revitalizar uma estrada, um território com o menor impacto possível. Porque dizer que também que a ferrovia não vai causar impacto, isso é irreal. Dizer que uma balsa não vai causar impacto, isto é irreal. A realidade é uma só. Existem pessoas, existe a natureza. Nós devemos fazer uma simbiose entre a sociedade, a natureza e as pessoas. No meio do mundo verde, o amarelo tem espaço em todo lugar. No quarto e último dia de viagem pela estrada, conhecemos um assentamento que não existe no mapa da rodovia. Moram aqui mais de 1000 pessoas.
Grande ainda é no Amazonas, mas está mais perto do estado de Rondônia, que daqui fica a cerca de 300 quilômetros. O nome é Realidade, mas no momento, realidade por aqui, só mesmo a poeira e o sonho de muitos moradores de poder ver de novo a BR-319 assim, asfaltada. Quem mora pela BR tem pleno esclarecimento da sua importância. Para a vida rural, faz diferença. Tudo que nós tínhamos, nós vendia aqui. É mesmo? Plantemos, vendia banana, vendia abacaxi, vendia macaxeira, vendia tudo. Era caminhão de laranja para Manaus, caminhão de abacaxi, caminhão de verdura, caminhão de boi, caminhão de cavalo, caminhão de galinha. Tudo aqui nessa BR. Mas para a vida na indústria e comércio da região também. Manaus é hoje o terceiro maior centro movimentador de cargas aéreas, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas no Amazonas, rios são estradas, por onde há um enorme volume de cargas. Empregos e faturamento na Zona Franca de Manaus poderiam ser maiores com a redução de custos com transporte. Cada container de 40 toneladas vindos via navegação, por exemplo, chega a custar quase R$5 mil. Para os empresários da capital do Amazonas, injusto pagar mais caro e ter apenas 2 modais de transporte. Hoje nós estamos ligados só por 2 possibilidades, esse cabotagem, o rodofluvial ou aéreo. E isso traria uma terceira, que seria ou a ferrovia ou a rodovia, barateando certamente o consumo daquilo que se traz de outros estados. Questão de bom senso e vontade política de fazer, pavimentar o trecho do meio de 400 quilômetros que permitirão o estado do Amazonas e o país estarem unidos por meio terrestre. E se o asfaltamento acontecer, a obra certamente será cara, mas manter a pista nem tanto quanto se imagina. Nós estimamos aí uns valores referenciais de mais ou menos 2 milhões por quilômetro para executar as obras de pavimentação nesse trecho do meio. Para fazer a pavimentação, né? Isso. Mas e para manter depois de asfaltado? Para manter, nós estimamos aí um valor entre 50 e 80 mil reais por quilômetro por ano para manter os serviços de manutenção. É o preço médio no Brasil ou não? É o preço referencial. Mas para se tornar realidade, cadê o movimento político? Infelizmente, há uma política por parte do Ministério do Meio Ambiente totalmente contrário, né, que não quer nem ouvir falar. Sendo assim, é muito complicado, mas a gente vai continuar lutando. Não dá para a gente esmorecer nesse momento. A vontade política, a gente tem que discutir politicamente e mostrar que é importante para a nossa região, para o desenvolvimento da nossa região. O governo do Amazonas, numa tentativa de agilizar o processo de reativação, quer apresentar um novo projeto ao governo federal. Quem sabe, blindar a natureza com um cercado no trecho do meio possa contribuir para a preservação. E como é que você preservaria? Fazer como se fez na Europa, nos Estados Unidos, nas áreas que eles precisam ser preservadas mesmo, eles enveloparam, quer dizer, colocaram cerca de um lado e outro da estrada e de determinado em determinados quilômetros. Fariam uma passagem por baixo para que os animais pudessem passar de um lado para o outro livremente e desta forma você ficaria com esses 400 quilômetros preservados. Pode ser feito via rodoviária, não tem nenhum problema, asfalta tudo e envelopa, ou, que é uma proposta também que eu tenho, é os primeiros 100 quilômetros asfalto, 120 quilômetros asfalto, depois os 400 quilômetros via férrea, um trem que pegaria os veículos e as pessoas na primeira estação, colocaria tudo dentro dos vagões, ele passaria esses 400 quilômetros no stop, não pararia, e aí ele chegaria na divisa com o Maitá, que já está asfaltado, ali teria uma outra estação, os veículos e as carretas, etc., todas sairiam dos vagões, e aí seguiriam para o resto do Brasil, utilizando a Transamazônica. O medo do aumento da violência também existe e formas de segurança e fiscalização devem ser estudadas. Se há luta por esse acesso, quem quer o resultado é quem realmente sente falta dele. E como é bonita a BR-319 asfaltada. Assim, com todo cuidado, é rápido que se chega.
São 5 horas da tarde da quinta-feira, o 4º dia da nossa viagem pela BR-319. E exatamente agora nós estamos saindo do estado do Amazonas. Mas olha, antes a gente teve uma surpresa. Aqui na placa da divisa dos estados, o Amazonas tem um acento ali parecido com o de Rondônia, gente. Infelizmente esse erro. Mas olha só, a partir de agora a gente entra aqui no estado de Rondônia. Se manifesta a favor dessa recuperação. Está faltando realmente essa batida de martelo que eu creio que deve ser dada pela presidente Dilma mesmo, porque da parte da burocracia há uma coisa aqui, outra ali, e da parte ambiental que só mesmo uma ordem superior pode sufocar todas essas energias contrárias a essa estrada tão importante para nós todos. O senador rondoniense que participou de audiência que ajudou na concretização das obras que hoje acontecem no trecho do meio, acredita na reabertura. As empresas têm 4 frentes de trabalho nesse momento, que estão trabalhando agora a todo vapor, porque nós estamos em plena seca na região, para ver se nós conseguimos a reabertura dessa BR ainda esse ano. É exatamente neste ponto, dentro de Porto Velho, que termina a BR-319, no bairro do Roque. E começa a BR-364. A partir daqui, é possível estar em horas ou dias em qualquer outro ponto do Brasil. Cuiabá, Goiânia, Brasília, Prudente, Campo Grande, Maringá, Prudente, vai sair Andorinha. Vidas diferentes, em lugares diferentes. Em comum, a esperança. A BR-319 pronta para ir e vir de novo. Para a economia, para o meio ambiente, a rodovia ainda é um desafio. Mas são quilômetros no meio da floresta que deixam Manaus mais perto e fazem da Amazônia um pouco mais brasileira.